Fala, moçada! Neste vídeo, eu vou explicar os exercícios que estão no final do módulo 7 da disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 1, do campus Alto Paraupeba, da Universidade Federal de São João del Rei. Vamos lá para os exercícios. Exercício número 1. Crie uma lista com 5 nomes fornecidos pelo usuário. Exiba-os na ordem inversa da entrada. A primeira coisa a se fazer é criar uma lista. Então vamos. Minha lista vai chamar lista mesmo e ela vai ser criada vazia. Agora eu vou receber os 5 nomes fornecidos pelo usuário. Então eu faço um for i in range 5 e vou repetir a entrada de dados 5 vezes. Então vai ser lista.append, o que o usuário digitar vai ser jogado dentro da lista. Input, digite um nome. Vai executar 5 vezes essa linha e esses 5 nomes que o usuário digitar vai para dentro da lista. Agora eu tenho que fazer a exibição dos nomes. Se eu fizer simplesmente assim, print lista, vai aparecer a lista no formato padrão do Python, que é abre e fecha colchete, lá dentro cada um dos nomes separados por vírgula. Só que eu quero que exiba da forma inversa. Então eu vou precisar fazer um for i in range, e aqui nós vamos pensar um pouco. A minha lista tem 5 elementos e eu tenho que fazer uma contagem ao contrário, que comece no último elemento da minha lista e vai até o primeiro. O último elemento da minha lista está na posição 4, então range 4. Ela tem que contar, esse i tem que ser um contador que varia 4, 3, 2, 1, 0. Então, enquanto o i for maior que menos 1. E eu vou usar um decremento de menos 1. Com essa estrutura aqui, com esses 3 números, eu estou falando que o i primeiro vai assumir 4, menos 1, depois ele assume 3, menos 1, 2, 1, 0. Finaliza. Agora, eu vou imprimir a lista, só que eu vou imprimir posição por posição. Ou seja, vou imprimir na posição i. Para aparecer tudo na mesma linha, eu vou colocar end igual a um espaço, para que todos apareçam na mesma linha. Se eu executar, digite um nome. Rony, Ana, Maria, José, Manuel. Apareceu. Manuel, o último, José, Maria, Ana, Rony. O segredo desses exercícios é a forma em que você vai fazer a contagem no for. No caso, eu vou fazer a contagem regressiva, que inicia em 4 e vai até 0, ou seja, enquanto for maior que menos 1. E o decaimento vai ser menos 1. A cada iteração do for vai ser menos 1. Exercício número 2. Receba os nomes de cores e insira em uma lista. Finalize com sair. Exiba a lista em 2 linhas, cada uma com metade dos elementos, e em ordem alfabética. Então, primeira coisa, eu tenho que receber as cores, e eu não sei quantas cores eu vou receber. Criei minha lista, igual a list, abre e fecha parêntese. Lembrando que eu posso criar a lista assim ou assim. A lista vazia das duas formas, as duas formas são equivalentes. Mas aqui, para ficar diferente, eu vou criar a lista vazia assim. Agora eu vou receber várias cores, então eu não sei a quantidade de cores. Eu vou criar um laço infinito. While true. E vou recebendo as cores. Cor, recebe, input, digite uma cor. Sair para finalizar. Agora analise. Se cor for igual a sair,
eu já executo um break e finalizo meu laço de repetição. Se não for, ou seja, vai passar para a próxima linha. Então, eu faço a lista.append. O que ela vai receber? Vai receber a cor. Ao final, depois de executar o laço de repetição e receber todas as cores, agora, vamos supor que o usuário digitou sair, aí eu tenho que imprimir o resultado. O imprimir o resultado é pegar a lista, ordenar e depois imprimir metade em uma linha e metade em outra linha. Primeiro, vamos ordenar. É só escrever lista.short. Lista.short ordena em ordem alfabética. Por que em ordem alfabética? Porque essa lista contém strings, conjuntos de caracteres. Então, quando eu dou short, ordena em ordem alfabética. Se fosse números, ia ordenar em ordem crescente. Agora, eu quero saber qual que é a metade da minha lista. Para eu saber a metade da minha lista, o que eu tenho que fazer? Variável m, de metade, vai receber o tamanho da lista, len de lista, tudo isso dividido por 2. Notem que eu coloquei uma divisão inteira, porque vai dividir e não vai dar resto. Se o número de elementos for ímpar, vai dar o valor. Exemplo, se for 11, o resultado vai ser 5, porque 11 dividido por 2 é 5,5, e arredonda para baixo vai ser 5. Então, basta eu imprimir print lista da posição 0 até a posição m. Eu vou imprimir a metade. Agora, print lista da posição m até o final da lista. Relembrando aqui, quando eu coloco nenhum valor aqui, 2 pontos, m, ele vai imprimir do início da lista até a posição m-1. Quando eu coloco m e nada aqui, ele vai imprimir da posição m até o final da minha lista. Vamos executar. Digite uma cor. Azul, branco, verde, amarelo, sair. Ele imprimiu uma linha amarelo, azul, branco e verde em ordem alfabética. Vejam que amarelo, depois azul, depois branco, depois verde. Exercício número 3. Crie uma lista equivalente a uma matriz 4x4. Preencha com números informados pelo usuário. Exiba separadamente os elementos da diagonal principal, os que estão acima e os que estão abaixo. Então, a primeira coisa vai ser criar uma lista. Lista, recebe. Se eu fizer isso, eu estou criando uma lista vazia. Agora, eu tenho que colocar 4 elementos nessa lista. Cada elemento sendo uma lista com 4 elementos. Então, eu crio com o elemento 0. Eu crio dessa forma, eu estou criando 4 elementos, cada um com o elemento 0. Uma lista com 4 elementos. Vou repetir esse código 4 vezes. Então, crio 4 listas com 4 elementos dentro dessa minha lista chamada lista. O próximo passo é preencher a lista. Então, eu vou fazer um for a in range 4, porque o A vai ser 0, 1, 2, 3, cada um dos índices da minha lista. For B in range 4. Agora, eu vou preencher lista na posição A. B vai receber o que o usuário vai digitar. Int, input, digite um número. 2 pontos. Essa é a primeira parte do meu código. Eu simplesmente criei uma lista e preenchi essa lista. Essa linha vai ser executada 16 vezes
para cada uma das posições que eu tenho dentro da minha matriz. Agora, eu vou exibir os elementos que estão na diagonal principal. Esses elementos são aqueles que a linha é igual à coluna. Então, eu preciso de criar somente um for. Então, for i in range 4, print, vou imprimir a lista na posição de linha I, coluna I, com um final igual a simplesmente um espaço, para não mudar de linha. Esses elementos estão na diagonal principal, então, print, diagonal principal. Para ficar mais bonitinho, eu vou colocar um barra N. Barra N muda de linha, então vai mudar de linha, escrever diagonal principal e exibir a diagonal principal aqui, ó, em uma única linha. Agora, eu vou ter que exibir os que estão acima da diagonal superior, principal. Ou seja, os superiores a ela. Vou colocar print, vou soltar uma linha e colocar aqui, superiores. 2 pontos. Agora, eu tenho que imprimir elemento por elemento. Então, vou fazer um for a in range 4. A mesma coisa, for b in range 4. Agora, eu vou imprimir o elemento. Se eu imprimir só assim, ó, print, lista na posição A, B. Se eu fizer isso, vou colocar aqui um final, vírgula, end igual a um espaço, eu vou imprimir todos os elementos na minha lista em uma linha só. De forma que, se eu colocar fora desse for aqui uma quebra de linha, basta colocar aqui, ó, print, quebra de linha. Ele vai imprimir uma linha, quebra a linha, vai imprimir outra linha, ou seja, executa esse for, imprime uma linha, depois quebra de linha, executa esse for, imprime a segunda linha, quebra de linha e assim sucessivamente. Mas aqui eu estou imprimindo todos os elementos. Para imprimir somente aqueles que estão acima da diagonal principal, eu faço um if aqui. Ó. Se o A for menor do que B, ou seja, se o índice da linha for menor do que o índice da coluna, então eu imprimo este elemento na tela. Se não for, ou seja, o A é igual a B, ou então o A é maior que B, eu imprimo um espaço. Para a matriz sair num formato bonitinho, no formato de matriz mesmo. Para os elementos inferiores, eu faço a mesma coisa. Eu pego o mesmo código, em vez de superiores, eu vou colocar inferiores. Então, inferiores. Só que o A, em vez de ser menor que B, ele vai ser maior que B. Antes de imprimir, para que a exibição fique mais didática, mais bonitinha, quando eu imprimo o espaço, aqui dentro do for, eu não vou mudar de linha. Eu vou colocar um end igual a nada. A mesma coisa para os superiores. Quando eu imprimir o espaço, o end igual a nada. Agora eu vou executar. Digite o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agora o 16º, 16 elementos na minha matriz. Ele vai exibir. Vejamos o que foi impresso aqui na tela. Olha, diagonal principal exibiu 1, 6, 1, 6. Está certo. Se vocês colocarem a matriz 4 por 4 com os valores que eu passei, essa é realmente a diagonal principal. Superiores, ou seja, aqueles que estão acima da diagonal principal. Vejam, era para o 1 estar aqui, ó. 1, aí vem o 2, 3, 4, 5, 6, é 7, 8 e o 2.
esses são os elementos que estão acima da diagonal principal. E esses são os elementos que estão abaixo da minha diagonal principal. Número 4. Faça o usuário preencher uma lista de funcionários. Número indefinido de funcionários. Cada funcionário possui um nome e uma lista com os nomes de seus filhos. Ao final, pergunte um funcionário e exiba seus filhos. Repita essa operação. Então, primeira coisa, vamos entender a lista. A lista a ser criada, ela vai ser formada por uma lista, sendo que cada elemento vai ser uma lista com 2 valores. O nome do funcionário, exemplo, José, e o segundo elemento dessa lista vai ser uma lista contendo os nomes dos filhos do José. Vamos supor, Maria, Ana. Como seria o segundo elemento da minha lista? Seria uma outra lista, sendo que o primeiro elemento dessa lista seria o nome do funcionário, Manuel, e o segundo elemento, uma segunda lista. Esta segunda lista contendo os nomes dos filhos do Manuel. Vamos supor, Pedro, Lucas, Paulo. Notem a estrutura. Cada elemento da minha lista vai ser formado por uma lista. Essa lista vai ter um nome e uma lista de nomes. Aqui eu tenho uma lista de listas. Então, é essa estrutura que nós vamos ter que montar aqui para salvar as informações que foram requisitadas aqui no enunciado. Então, vamos começar simplesmente declarando uma lista vazia. Agora, nós vamos fazer o preenchimento da minha lista. Como eu não sei o número de funcionários, eu começo com um laço infinito. O preenchimento dentro de um laço infinito, porque eu não sei o número de funcionários. Vou receber o nome do funcionário. Funcionários vai receber input, digite o nome do funcionário. Se o nome do funcionário digitado for igual a sair, eu dou um break. Quer dizer que eu não quero mais informar nenhum funcionário. Vamos colocar essa informação aqui para o usuário verificar. Sair para finalizar. Nesta linha, eu recebi o funcionário. Vamos parar para pensar. Agora, eu tenho que passar os filhos desse funcionário. Tenho que criar uma lista contendo os nomes dos filhos desse funcionário. E o número de filhos também é indefinido. Então, eu vou criar aqui um laço infinito para receber os filhos desse funcionário. Antes disso, vou criar uma lista. Esta minha lista vai chamar filhos. Agora, eu vou preencher a lista de filhos. Vou colocar um filho, vou pegar o nome dele, digite o nome do filho, certo? E vou verificar se é o último filho. Sair para informar o fim. Se filho for igual a fim, desculpa, igual a sair, eu dou um break. Esse break vai sair desse laço, não do laço superior, vai sair do interior aqui. Se não for, eu simplesmente pego a minha lista, filhos,
ponto append, eu vou inserir mais um elemento. Qual elemento? É mais um filho que eu estou inserindo. Depois que eu terminar esse laço aqui, vejam, eu recebo um nome e depois eu recebo uma lista de nomes de filhos. Agora eu tenho que inserir o nome e essa lista de filhos dentro dessa lista aqui, que vai conter todas as informações. Então, fora desse segundo while, eu faço com a minha lista, faço com que minha lista ponto append, eu vou inserir um funcionário, func, vírgula, e uma lista de filhos, que é a variável filhos. Aqui eu tenho a inserção do funcionário e dos filhos, sendo que cada elemento vai ser uma lista dentro da minha lista principal. Eu chamei o nome dela de lista. A partir desse ponto, o programa tem que receber o nome, procurar o nome na lista e exibir os filhos daquele empregado cujo nome foi informado. Se não existir aquele nome, tem que aparecer funcionário não existente. O usuário vai ter que inserir quantos nomes ele quiser. Então, o enunciado pede para repetir essa operação quantas vezes forem necessárias. Então, eu vou começar essa operação com while true, um laço de repetição. Vou pegar um nome. Nome recebe input, digite o nome do funcionário procurado. Sair para finalizar. Digitou o nome do funcionário, eu verifico. Se o nome for igual a sair, eu dou um break e termino o meu programa. Se não for, agora eu tenho que começar a busca. Agora eu tenho que buscar esse funcionário cujo nome está aqui. Primeira coisa, vou criar uma variável aqui, ó, encontrou. Essa variável vai me ajudar a escrever na tela assim, funcionário não encontrado. Agora eu vou fazer um for para procurar esse funcionário. Lembrando que a minha lista principal é formada por um conjunto de listas, ou seja, ela é uma lista de listas. Cada elemento possui um nome e uma lista contendo o nome dos filhos. Então, na hora de fazer o for, eu vou colocar i, vírgula, u, em lista. Por que que eu estou fazendo isso? Cada elemento da minha lista, o nome vai vir para i e a lista de filhos vai vir para u. E eu trabalho com esses valores agora. Se o i for igual ao nome do funcionário informado, então eu vou imprimir na tela. Print, os seus filhos são a lista u, ou seja, o conteúdo da variável u. Nesse momento, eu falo que encontrou. Ou seja, encontrou igual a true. E posso terminar a busca. Coloco um break. Neste ponto, eu tenho que tratar se o usuário encontrou ou não. Se ele encontrou o nome de funcionário que ele está procurando, a variável encontrou vai ter o valor true. Se ele não encontrou, ou seja, esta condição nunca foi verdadeira, então a variável encontrou vai ter o valor falso. Então, fora do meu for, que faz a busca na lista, eu vou verificar if not encontrou, ou seja,
Se encontrou for falso, ele vai ser transformado para true. Então, eu exibo na tela. Print funcionário não encontrado. Agora eu vou executar o exercício 4. Para ficar mais fácil a visualização da execução, eu vou aumentar meu terminal e vou tirar o meu rosto para aumentar a área visível aqui. Executei. Digite o nome do funcionário. Vamos supor, Pedro. Agora, lembre-se do código, entrou em um laço de repetição e esse laço vai receber os nomes dos filhos do Pedro. Vamos supor que ele é pai do Lucas e da Ana. Vou digitar sair, porque eu não quero mais receber os filhos do Pedro. Agora vai me pedir um outro funcionário. Esse outro funcionário, vamos supor, Maria. Vamos supor que Maria só tem um filho, que é o Henrique. Agora eu vou escrever sair, porque eu não quero mais fornecer nome de filhos de Maria. Ele pede o nome do terceiro funcionário. Vamos parar por aqui e escrevo sair. Neste ponto, acabou a inserção dos dados. Eu inseri Pedro com 2 filhos, Maria com 1 filho. Agora ele está pedindo, digite o nome do funcionário procurado. Eu vou digitar o funcionário Rony. Funcionário não encontrado. Se eu digitar Pedro, vai aparecer que os filhos do Pedro são Lucas e Ana. Para finalizar, basta escrever sair. Terminou o meu programa. Entendeu? Então, faça sozinho. Só aceite que você realmente entendeu a resolução de um exercício se você conseguir fazer sozinho, como eu sempre digo, do início até o final. Abraço a todos e até a próxima.